tarde, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos à primeira live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Esse mês de aniversário do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, com seus 49 anos de existência, aí de muito trabalho no campo da doutrina espírita, essa doutrina libertadora de mentes e corações. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Sintam-se muito à vontade para entrar e participar conosco. E nesse mês de maio, mês comemorativo, de aniversário, nós vamos fazer lives todos os domingos, às 16 horas, aqui no Instagram do nosso querido Neigib, ou Neigib, Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. E nós vamos ter um tema central, claro, para o qual nós vamos trabalhar durante todo esse mês. São chegados os tempos. E durante todo o mês de maio, aos domingos, sempre às 16 horas, nós vamos desdobrar cada vez mais esse tema, são chegados os tempos. E hoje a gente tem, claro, como a gente vai ter em todos os domingos, um tema super interessante, que já a gente vai afixar. Tô vendo aqui que o nosso convidado da tarde de hoje já chegou, já chamo, tá bom? Vamos só fazer uns pequenos ajustes, a gente sabe que é assim, quem sabe faz ao vivo, Estamos ao vivo e vamos lá fazer uns pequenos ajustes aqui. Perfeito! Muito boa tarde Lídice, Maria, Patrícia, Ronaldo, Cleciane, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, mandem esse convite para as pessoas também que vocês acham que vão gostar de assistir essa live. E se agendem, por favor, todos os domingos às 16 horas, tá bom? Para estarem aqui conosco, partilhando de muito conhecimento, muito aprendizado, Essa doutrina, mais uma vez, libertadora de mentes e corações. Então, ansiosos que estamos, vamos convidar o nosso palestrante da tarde de hoje, nosso querido irmão que já está aqui conosco. Vem para cá, nosso querido irmão Alexandre. Deixa eu pegar ele aqui, convidar. Isso, Alexandre. Chega aqui, Barros, representando com muito amor o Centro Espírita Ermelinda Lopes. Alexandre, já chegou? O que aconteceu? Algum problema técnico? Olha que é ao vivo, hein, gente? Vamos lá. Conectando. Enquanto isso, a gente continua, conversando. Perfeito, acho que ele está chegando. Chegou? Então, o que acontece? Relembrando, tá? Para quem chegou agora, Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, aqui do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, tá fazendo 49 anos. E para comemorar esse momento tão importante, esses anos de muito trabalho, muita oração, nós estamos fazendo lives aos domingos, tá? E aí a gente já convida vocês para as 16 horas estarem aqui conosco. Boa tarde a todos que estão chegando. Lembrando que vocês se sintam muito à vontade, tá bom? Para deixarem seus comentários, para apertarem no coraçãozinho, se vocês estiverem gostando, tá? E aí, para a gente já começar a se ambientar, Deixa eu ver mais uma vez aqui o nosso palestrante, Alexandre. Vamos tentar chamá-lo para a gente fazer a nossa leitura preparatória, Para a gente se ambientar, para a gente
ficar bem tranquilo, bem na vibração da palestra de hoje. Agora, que coisa Eita! boa! Finalmente, precisei de tecnologia avançada. Vendo? Foi mesmo. Foi. Que coisa boa ouvindo você perfeitamente. Nossa, Alexandre, muito bem-vindo. Boa isso. tarde. É porque, Isadora, esse meu celular, ele é mal assombrado. Como dizia antigamente, mal assombrado. Tem vezes que ele entra, tem vezes que ele não entra. Eu já paguei, digamos assim, muitos micos, porque de última hora ele não entrava, aí eu corria, pegava o celular de Patrícia, corria, pegava o celular de Felipe, só que o Felipe tinha um usado, aí peguei o usado estava com som ruim, enfim. Mas eu consegui. Então estamos aqui. Sem Olha que honra poder estar com problemas, você, sabia? Alexandre. Eu Olha, a disse honra é nossa. nada. Eu disse a Júnior, quando o Júnior disse que era você, eu disse, Júnior, então quer dizer que eu não desencarnei, não. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu vou estar junto com um anjo. Geralmente anjo, a gente só... Imagine. Estou bem distante Ah, ainda, mas um dia eu chego lá. Quem sabe, chega! né? Um dia Eu eu vou falar chego sobre lá. isso. Muito bem, exatamente. Olha que legal, vai falar sobre isso. Já já a gente vai fixar seu tema. Já estamos Nossa, recebendo diversos corações aí, a alegria das pessoas em te eu vi. receber, Por você, como eu né? também. Que coisa boa, Alexandre, que vem representando a Ermelinda Lopes, não é isso, Alexandre? Quer fazer alguma E o próprio consideração Ismael Gomes inicial? Braga, né? Afinal de contas, eu me Exatamente, sinto da família como se nunca tivesse saído. Inclusive, eu já cheguei até a dizer a alguns exatamente. amigos que quando eu sonho que estou num centro espírita, é sempre o Ismael Gomes Braga, nunca é outro. Que coisa Significa dizer que linda. nós estamos juntos sempre, né? Coisa boa, Isso, você maravilha. começou sua trajetória no Centro Espírita, no Núcleo Ismael Gomes Braga, é isso? Isso aos 15 anos de idade, Olha para que coisa linda. 1980. Foi Então é evangelizando, evangelizador, e aí, muito mais que é. especial, né, para gente esse Ô, momento. Que coisa boa. Que coisa boa. Então, Alexandre, posso te convidar para a gente fazer o exórdio vamos na embora. tarde de hoje? Sim, Vamos claro. lá, todo mundo, gente? Podemos? Então, vamos sim. O nosso exórdio, que é a leitura preparatória, né, está no livro Agenda Cristã. Esse livro aqui que vocês estão vendo. Esse livrinho aqui está meio gasto porque eu consulto bastante, tá? Devido à necessidade. Os meus são assim Então, também. ó, isso. Vamos fazer a leitura da lição 25. Suba mais alto. Esse livro é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Então aí a gente já vai entrar com tudo para essa tarde de hoje, né? Então vamos ver o que é que André Luiz com Chico vão dizer em Suba mais alto, lição 25 do livro Agenda Cristã. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável que seja. Falou e disse André Luiz, junto com Chico Xavier. Já aí para nos deixar esse clima de tranquilidade, dando essa preparação para o que nós vamos conversar na tarde de hoje, né? Alexandre, fique bem à vontade. Para anunciar o tema, eu gostaria de anunciar que a gente já Ah, já fixa ele sério? aqui. Bom, eu não A sei, eu palavra acho está que, com você agora. sério, a prece já foi feita, é isso? Isso, a prece já Ah, foi foi na hora que eu feita. estava tentando entrar, nem peguei os Essa fluidos. é o nosso exórdio. É o nosso Tudo bem. exórdio, Bom, ele nos primeiramente, né, meu orienta. cordial boa tarde a todas e a todos os meus queridos irmãos e amigos, né, do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
e que já entrando no tema, eu tenho assim a grave certeza maravilhosa de que quase todos já são meus velhos conhecidos de outras jornadas. Eu não acredito muito em coincidência, não. Inclusive, eu me recordo que assisti um filme recentemente, né? E alguém usou a palavra coincidência, e na ocasião aí, logicamente, o personagem olhou para aquele que disse a palavra coincidência sobre algo relacionado a Deus ou alguma coisa assim. Ele olhou para ele e disse assim, Albert Einstein disse que a palavra coincidência foi um apelido que Deus criou para se manter oculto. Eu achei isso fantástico. Então, não existem coincidências, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, somos atraídos pelas nossas afeições, nossas afinidades, nossos compromissos. Eu confesso a vocês, Isadora, e a todos que me ouvem, que eu não duvido nada que já nos encontramos em outras encarnações, claro, pretéritas, em oportunidades, inclusive religiosas. Eu posso dizer que nem sempre tão satisfatórias, né? Favoráveis. Pode ser que algumas não tenham sido muito boas, porque se a gente olha, né, para o passado da humanidade, a gente vai ver que o próprio cristianismo, né, ele, digamos assim, ele só nasceu puro, né, com Jesus, né? Mas depois que Jesus lançou o cristianismo, que são as ideias, né, ou seja, que é a lei de Deus, quando lançou no mundo, ela passou a ser, por força mesmo de uma condição de inferioridade daqueles que absorveram a doutrina de Jesus, começaram a maculá-la. E aí essa mácula, ou seja, essa mancha, o cristianismo foi absorvendo, lamentavelmente, ao longo de toda a sua trajetória nesses últimos 2000 anos. E essa é a razão porque, né, veio o Consolador prometido, que não é excelência, não é prioridade, não é privilégio nosso, apenas nós aderimos a essa ideia, né? Mas ela veio para justamente, digamos assim, purgar a mácula causada por esses 2000 anos ou 20 séculos de história do cristianismo. Olha, eu estou falando tudo isso, mas não comecei a palestra ainda, tá? Isso foi o que veio na cabeça. Ótimo, Bem, adoramos isso. mas vamos lá. O tema, né, o espírito imortal diante dos desafios evolutivos. Eu estou desconfiado, sabe, que eu não peguei o primeiro momento. Eu estou desconfiado de que esse mês de maio é um mês muito especial para a nossa casa, né? Afinal de contas, o Ismael Gomes Braga faz mais um aniversário. E eu me sinto feliz em saber, né, que estamos, né, eu estou abrindo, né, junto com você, né, esse mês, vamos dizer assim, de aniversário dessa casa tão querida, né, não só no plano físico, como também no plano espiritual. Tenho certeza que os amigos espirituais à frente, né, o nosso querido Ismael Gomes Braga, está muito feliz, muito satisfeito com tudo isso. Bem, eu queria saber de vocês, Adora, antes de começarmos, se vai ser uma palestra, se vai ser uma troca de ideias, não é? Enfim, vai ser um bate-papo, como dizem, né? Porque esse formato que foi utilizado, tem centros espíritas que me convidam e eu falo do começo até o fim. Tem outros que as pessoas interagem, né? O próprio interlocutor, como no caso aí você fazendo esse papel, ele faz perguntas, ele faz colocações, e aí a gente vai trocando ideias. E outras vezes eu vou respondendo perguntas das pessoas que teclam aí na mensagem do Instagram. Eu não sei como é que vai ser. Eu topo tudo, todo o tempo, toda hora. Perfeito, Alexandre, ótimo. Então, assim, Como é que é? pode ficar à vontade para você começar a sua explanação e a gente vai trocando ideias aí ao maravilha. longo dessa explanação. Vamos receber também, sem dúvida, né, comentários. E aí, então, sinta-se bem à vontade para escolher o Tudo formato. Bem. Bom, para essa exposição, né, eu tomei como base a codificação da doutrina espírita, claro, o livro dos Espíritos, e também o livro Evolução em Dois Mundos, que ele está aqui, né, digamos assim, está garantido, está consagrado, e, claro, a Bíblia Sagrada, né, com Jesus e o seu Evangelho. Né? Tem uma citação aqui de Jesus que eu espero conseguir fazê-la. Ao final, tem um texto aqui que eu não sei se eu vou conseguir ler, já estou adiantando para todos, porque tem muito conteúdo, e na medida que a gente vai falando, as ideias vão, né, surgindo, e aí tem um textinho aqui no final que é quase uma mensagem de despedida para todos nesse momento que a gente está vivendo, né, de grande desafio evolutivo. Bom, e aí eu vou fazer uma leitura rápida do que eu coloquei aqui, né, a título de introdução, que é como se fosse assim, para os meninos e meninas que aí estão, é como se fosse
uma espécie de revisão da aula de evangelização. Para os maiorzinhos é o ESD, ou talvez o EAD, né? E para aqueles que são amantes mesmo do estudo aprofundado da doutrina, da leitura, é mais uma releitura, uma revisão. Eu vou ler de uma forma assim, de forma seguida. Eu coloquei assim: quase todo mundo sabe que somos espíritos imortais destinados à perfeição e que essa perfeição é alcançada através de muitos e longos processos evolutivos pelas sucessivas encarnações. Também sabe-se que cada etapa evolutiva representa uma fase na idade do espírito. Já estamos entrando num ponto, vou dar uma parada rápida aqui, para falar sobre a idade do espírito. Alguém que não fosse espírita perguntaria: como assim idade do espírito? Né? A gente tem a idade. Pois é, a idade do corpo, né? Nós temos o corpo, né? Eu tenho 56 anos, eu já passei por fases da minha vida e tal. O espírito passa por essas coisas também? Vamos ver se a gente consegue responder a isso, né? Assim, o espírito passa, já estou começando a responder, pela infância, pela adolescência, pela idade adulta e pela maturidade, sendo esta a última. E ainda tem, eu vou já adiantar para vocês que a infância, como do mesmo jeito que a gente tem, né, para criança, a primeira infância, a segunda infância, na adolescência a gente tem a puberdade, depois a própria adolescência, né? A gente também vai encontrar, digamos assim, na idade do espírito, não exatamente nesses mesmos termos e nessas mesmas classificações, mas uma classificação que eu vou pedir licença a todos, pelo amor de Deus, mas didaticamente fui eu mesmo que eu atribuí, né? Eu dividi a infância em 3 fases, dividi a adolescência em 3 fases, a idade adulta em mais 3 e a idade madura também em mais 3. E entre elas o período de transição. É muito tempo, mas vamos lá. Porém, essas muitas fases são repletas de grandes desafios. Por isso que o termo desafios da evolução. E que, por termos o livre-arbítrio, que é algo muito interessante, falaremos já sobre ele, somos nós quem conduzimos o ritmo dessa evolução, podendo acelerar ou retardar. A gente não pode regredir, isso sabe-se, né? Bom, a gente diz regredir como espírito, mas como pessoa, a gente regride socialmente, né? Uma pessoa que é rica, na outra encarnação pode nascer pobre, né? E assim vai. Mas nasce saudável, na próxima encarnação pode nascer doente, né? Por consequências mesmo dos malfeitos. Então, isso é como ser humano, como pessoa, mas como espírito nunca há uma regressão. E aí, continuando, diz assim, que se diz, ao final de encarnação, ao final de cada encarnação, que saímos vencedores ou fracassados em nossa jornada evolutiva. Isso sim, a gente pode sair como espírito vencedor ou também, lamentavelmente, como espírito fracassado. Também já se sabe que nesse presente momento estamos em nossa melhor etapa evolutiva. Isadora, aproveitando que você é anjo, você acredita nisso? Nós estamos na nossa melhor etapa evolutiva? Basta dizer sim ou não? Sim. Eu também acredito que sim. Eu vou até usar um termo, por pior que as coisas pareçam ser ou estar, né? As coisas pareçam ser ou estarem, né? Nós estamos na nossa melhor etapa evolutiva e daqui a pouco vocês vão entender por quê quando a gente falar mais sobre isso. Por quê? Olha agora vai um elemento a mais. Desta vez não estamos mais sozinhos, já que escolhemos de todos o melhor aliado. Né? E aí você já sabe qual é, ou quem é, pelo menos para nós que somos cristãos, né? Porém, mesmo com esse grande aliado, como avaliarmos se estamos seguindo o caminho mais rápido e mais certo dessa nossa evolução? Né? Excelente. Como avaliarmos, né? Perfeito. Exato, né? E é exatamente o que nós veremos. Porque a gente até diz assim, né? Não sei se o termo seria esse, né? Uma situação, melhor dizendo assim, uma situação é o Cristo estar conosco. E a outra é nós estarmos com o Cristo. O fato de nós conhecermos Jesus aumenta, sim, o nosso compromisso, mas não é garantia de nada se nós não o seguirmos. Não é assim? Lamentavelmente, eu digo isso pelo que a gente vê. Né? A sociedade ocidental, né, o mundo ocidental, dividindo-se o mundo ocidental e oriental, né? O oriental ele tem assim, mais uma vocação para o budismo, o islamismo, né? E aí vem outras religiões.
Mas o mundo ocidental, ele é, digamos assim, predominantemente cristão. Então, conhece-se o Cristo, mas isso é garantia de se conhecer, não é? Então, é isso. Bom, aí falando sobre o Espírito, né, já que o tema é esse, eu procurei dar uma palhinha sobre isso, já para deixar as pessoas conscientes de que nós que cá estamos, né, a gente pode se olhar, se olha no espelho, se analisa, se avalia, dorme, ou melhor, dorme não, antes de dormir, pensa sobre o dia, enfim, e tudo mais, e depois, se quiser, a gente pode fazer um flashback, a gente olhar como foi o nosso ano passado, a nossa década passada, a gente vai em fotos, em vídeos, conversa com pessoas, conversa com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com os amigos, e descobre como foi a nossa infância, como foi a gravidez, né, quando a nossa mãe e tal, e tudo mais. Eu creio que ultimamente, né, especialmente nesses tempos que a gente está vivendo, isso tem acontecido bastante, né? Deve ter sido o dia a dia aí de muita gente, né? Tem gente que está conseguindo até um pouco mais, né? Saber como é que foi o namoro dos pais, né? A adolescência dos pais, a infância dos pais, se quiser pode remeter ainda mais para os avós, etc. Mas ficando em nós, né? A gente faz esse recuo, digamos assim, entre aspas, muito grande, e a gente pensa, pode até pensar, né? É um tempo tão longo, e que a nossa vida, a nossa consciência começou ali. Nossa, quanto nós não caminhamos nada fazendo só isso. Nós recuamos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Ora, nós somos espíritos imortais, como foi dito aqui, né? Um dia Deus quis nos fazer, e Ele nos fez. E depois que Ele nos fez, foi para sempre. Então nós somos imateriais e imortais. Nós não tivemos, assim, nós tivemos um começo, mas nunca mais teremos um fim. E eu digo para vocês agora, e para todos que me ouvem, isso não é, mesmo para nós espíritas, algo assim, para nós espíritas, na condição de encarnados, né? Eu vou até usar esse termo, não gosto muito de usar nessas condições, mas vou usar. Tão fácil de se conceber. Olha, imagine você se imaginar como sendo um espírito imortal. É fácil, não é? Considerando que estamos encarnados, estamos no corpo, que a gente vê as pessoas morrendo, muita gente morrendo, muito sofrimento, muita miséria, etc. E a gente está passando por essas vicissitudes, né? Ou seja, expostos a essas condições. Então, para a gente conseguir sair dessa nossa caixinha, que é o corpo físico, a nossa consciência, que está totalmente voltada para o mundo material, e nos imaginarmos como espíritos imortais, que depois de tudo findado para nós, nós continuaremos e ainda até melhores, e vamos ter muitas e muitas e muitas e muitas existências. E, por fim, a vida eterna e a vida de felicidade, que é quando o espírito atinge a alta maturidade espiritual. Olha, isso fica muito do campo da nossa filosofia, né? Mas na concepção mesmo, ainda é algo, eu não vou dizer assim, não é nem concebível, mas imperceptível, tá? Agora, não vamos para frente, não, vamos para trás. Então, caminhando para trás, se a gente imagina que é um caminho muito longo chegar até o dia em que nós nascemos, né? A gente não faz ideia do que aconteceu muito, mas muito, milhares e milhões de anos antes de nascermos. Anos atrás, né? Alexandre, eu queria te pedir licença só para ler um comentário aqui que acabou de chegar, de Ronaldo Júnior, né? Opa! Essa é uma das maiores fontes de consolo, né? Saber que somos espíritos imortais, que vamos continuar, isso que você acabou de falar, né? Sim. Diante das dores, saber que não acabamos. E outro foi, o importante é a vivência dos ensinos do Cristo. Clara Freitas deixou para a gente fazer o que ele fazia. Clara Freitas, eita, Clara, um beijo para você. E um beijo para a Júnior também. São meus parceiros, meus amigos, meus irmãos. É interessante que a gente pensa assim, nossa, quando foi que Deus nos fez? A gente nunca vai saber. Sabe por quê? Os próprios espíritos não dizem. Eles até colocam em O Livro dos Espíritos que só Deus sabe. Porque, Isadora, nós fomos criados antes de sermos criados. Que coisa louca eu acabei de dizer, né? Mas eu vou me explicar, pelo amor de Deus. O Espiritismo nos ajuda a isso.
Antes de termos a nossa consciência como espíritos, né? Com a nossa consciência, com a nossa individualidade, com a nossa responsabilidade sobre o bem e o mal e as nossas conquistas, ou seja, partindo já para um processo de conquista do ponto de vista intelectual, que é que geralmente vem primeiro, e moral, nós já existíamos. Nós já existíamos como princípio espiritual. É aí onde eu quero chegar. E quando isso começou? Há milhões de anos. Significa dizer, em outras palavras, que nós já existimos há milhões de anos e nós não temos essa consciência. É por isso que, olhando para frente, nós vamos ter uma vida eterna, uma vida imortal, e olhando para trás, a gente perde na poeira dos tempos o dia que Deus nos fez. Só Ele sabe. Entende? A gente colocou aqui o seguinte, bem rapidamente, não é? O espírito, eu vou usar agora a palavra espírito com E minúsculo, tá? Certo. É o princípio espiritual, o princípio inteligente do universo, chamado de princípio espiritual ou princípio inteligente do universo. Ele guarda em si como atributo essencial a inteligência. Por isso que é princípio inteligente, né? O princípio intelectual, alguma coisa assim. Esse princípio inteligente passa por um longo processo de milhões de anos de elaboração e individualização até se transformar no ser denominado de espírito, com E maiúsculo. Aí existe uma diferença, tá? Isso está na introdução do Livro dos Espíritos, inclusive. A individualização do princípio inteligente se efetua numa série de existências que precedem o período da humanidade, ou seja, da sua humanização. Existências essas onde o princípio inteligente passa pela primeira fase do seu desenvolvimento, ensaiando-se para a vida. Alain Denis fala isso, né? Também, né, que o princípio inteligente dorme no animal, sonha, dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. Está lá, né? Ele fala sobre isso. Essa seria para o espírito, por assim dizer, né, esse período, né, o período de incubação. Olha, exato, nós estamos incubados. Claro que quem estuda o ESD, né, sabe disso, quem lê as obras, né, nos Três Reinos da Natureza, lá no livro, em Livro dos Espíritos, vai falar sobre isso, o princípio espiritual, né? Porque nós precisamos, digamos assim, passar um longo período de milhões de anos como princípio espiritual, para desenvolver determinados mecanismos, automatismos, habilidades, sentimentos, nossa, tanta coisa que, como espíritos, já precisávamos ter. Ou seja, a gente já precisava, como espírito, ter tudo isso agregado. O software da gente espiritual, ele já deveria vir carregado. Eu estou usando os termos da atualidade para ajudar aí a galerinha. Né? O programa, né, que a gente tem já deveria estar instalado. Né? Programa, coisa boa isso mesmo. A gente deveria vir com esses programas instalados. Como, por exemplo, né, já que a gente falou isso, a gente não precisa se preocupar em respirar. A respiração, isso foi um automatismo do período do princípio espiritual, entende? O pulsar do coração, o desenvolvimento de determinados sistemas, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema, né, ósseo, enfim. Quer dizer, tudo isso foi desenvolvido quando ainda em princípio espiritual. É impressionante, né? Isso está em O Livro dos Espíritos. Aí, seguindo, ele diz assim, é um trabalho preparatório para que o princípio inteligente sofra uma transformação e se torne espírito. Então, entra no período da chamada humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus próprios atos, ou seja, o livre-arbítrio. Aí aqui eu vou dar uma paradinha para dizer para todos o seguinte, que tudo isso, embora nós tenhamos, né, embarcados como espírito, nem tudo isso foi desenvolvido no momento de uma única forma, né? Por exemplo, essa distinção entre o bem e o mal, nas primeiras idades do espírito, quando ele ainda estava no estado de natureza, ou seja, na infância do espírito, ele não tinha a mínima noção entre o bem e o mal, entende? Porque ele não tinha ainda desenvolvido o raciocínio, a inteligência. Então, é com a inteligência que ele vai conseguir distinguir o bem e o mal. Então, ele precisava o quê? Vivenciar, praticar tudo isso. Ok? E aí diz assim, é a partir daí que surge o espírito, ou seja, surge você, surge eu, né? Ou surge eu, surge a humanidade inteira. Alexandre, te interrompendo mais uma vez, é porque o pessoal está querendo interagir aqui, olha. Maravilha, se quiser ir até 5h30, eu vou.
Olha uma Bora. pergunta que chegou aqui pra gente aí de Ronaldo Júnior. Quando é que esse princípio espiritual se torna um espírito? Não sei se você vai mais para frente falar sobre isso, se você gostaria Vou de falar comentar agora. agora. Coisa Ele vai boa. se tornar espírito, tanto para Júnior, né, quanto para os demais, quando ele atingir o chamado nível de maturidade. Isso é algo inconcebível para nós, na condição espiritual que estamos, nós desconhecemos completamente. Tá? Só Tempo espíritos exato, né? em idades espirituais muito mais avançadas que compreendem. Prova disso foi que os próprios espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, eles disseram que só Deus sabe, veja, só Deus sabe quando ocorre esse processo, que ocorre no mundo espiritual. Né? A gente não tem ideia, digamos assim, de quantos quilos de princípio espiritual é necessário para fazer Alexandre. Eu estou brincando, né? Isso. Entende? Mas é. Mas, mas o que a gente entende é que o princípio espiritual, ele vai a cada, digamos assim, a cada corpo, a cada ser da natureza que ele vai habitando, é uma demonstração do seu processo evolutivo, né? Os Ele vai seres ganhando, né, unicelulares. algo. Hã? Isso, ele vai Isso, ganhando algo, ele vai ele vai progredindo. Ai, agregando, exato. Então, coisa o boa. princípio espiritual, quando ele está no estágio, digamos assim, de animar os seres vegetais, ele está numa condição de desenvolver determinadas potencialidades. Depois, quando ele progride, ele vai habitar os seres animais. E aí, os animais, a gente sabe que tem uma escala enorme, desde os seres Isso. unicelulares, né, pluricelulares, seres dos vários reinos da natureza. Então, esse princípio espiritual, ele vai migrando, à medida que ele vai desenvolvendo as habilidades, ele vai migrando, até chegar àqueles seres de alta capacidade, que geralmente são os primatas. Não é? A gente vai ver, né? E os mamíferos, especificamente os mamíferos, e alguns desses mamíferos, os primatas, que já demonstram, inclusive, determinada inteligência que se aproxima dos seres humanos. Isso foi o que muitos biólogos, né, ficaram procurando, o elo perdido na Terra, que é Isso. justamente a migração, quando os primatas se transformaram em humanos. Isso não se deu no mundo físico, se deu no mundo espiritual. Isso está no livro A Gênese segundo o Espiritismo, para a Isso, curiosidade de exato. todos. Pois bem, e a gente sabe que Legal. tudo isso faz parte da lei de Deus. Não é? Então, é esse mundo maravilhoso, novo, e que William Shakespeare, né, o grande literato e escritor inglês, né, que viveu no século XVI, ele dizia que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Então, a gente ainda não sabe de nada. Né? Não. A gente E pensa, Alexandre, diga, o espírita às vezes, né, tem uma angústia, né? A gente quer saber, mas tem que ter o coração mais tranquilo, né? ou a gente tem que, é assim, você colocou algo muito interessante agora, porque, é, veja só, o Espiritismo tem respostas para tudo, mas os espíritas não. Então, que nós espíritas não nos arrojemos em querer dar resposta para tudo se nós não conhecemos, porque o Espiritismo é filosofia, é uma ciência, então é necessário ser estudada, aprofundada, conhecida. E outra, o Espiritismo abre, eu posso chamar assim, de um verdadeiro leque, porque o Espiritismo penetra, digamos, do ponto de vista da filosofia, né? Do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da moral, que a gente vai chamar de religião em alguns momentos. Então, na ciência, só na ciência, o Espiritismo vai entrar na matemática, na química, na física, na biologia, na astronomia, na geografia, na história, na antropologia, entende? Então, o Consolador, quando ele veio nos trazendo essas infinitas, né, possibilidades de compreensão. Agora, não é o fato do Espiritismo já nos revelar que é possível responder tudo, que nós temos todas as respostas. Nós ainda não temos. E aí está relacionada a nossa maturidade, ou melhor, a nossa idade espiritual. Exato. Nós não temos. Eu ainda há pouco, né, ouvi uma amiga nossa dizendo algo que é verdade para todos nós. Né? A cada vez que a gente. Ela não disse assim, mas o que está me vindo na cabeça é isso que eu vou dizer para você. Imaginemos que a gente resolva começar hoje, dia 2 de maio de 2001, de 2021, a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos. Começando lá pela introdução, prolegômenos, e a gente vai lendo, que a gente passe, sei lá, 1 ano, 2 anos lendo reflexivamente, não é lendo como romance. E aí a gente chega à conclusão e fecha o livro. A gente dá um dia ou dois, dá aquela respirada e começa a ler de novo.
a gente vai ver um outro livro, entende? Estaremos lendo um novo livro. Então deu para entender, né? Então, se a gente, a cada período da nossa vida, o grau de compreensão que a gente vai ter da doutrina espírita só com este livro será outro. Imagine o que ainda está por vir de conhecimento na medida que estivermos em condições para tanto. Entende? Falando nele, em O Livro dos Espíritos, na questão 115, que eu fiz uma adaptação aqui, eu tirei algumas partes, Allan Kardec, falando sobre evolução, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é a seguinte, a pergunta é literal, ele diz assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É muito interessante a pergunta, né? O bem e o mal que campeia, né? Pessoas que são dedicadas ao bem desde criança, né? E pessoas que, lamentavelmente, entram na fieira do mal e morrem, né? Como pessoas de má vida, enfim, né? Então, leva Allan Kardec, né? De forma inspirada pelo conhecimento, a perguntar isso. E a resposta é muito interessante. Os espíritos dizem assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Entende? Simples e ignorantes. E aí ele até completa, né? Sem saber de nada, né? Dando a cada um determinada missão para esclarecê-los e fazerem chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Achei incrível, entende? Então, o conhecimento da verdade é que nos vai tornar perfeitos. Então, porque na medida que a gente conhece a verdade, a gente vai amadurecer e caminhar na direção dela. Mas eles continuam dizendo assim, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas, os espíritos adquirem aquele conhecimento que uns aceitam submissos, enquanto que outros só os suportam murmurando, e por isso permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Que foi o que tinha falado antes. Uns aceleram e outros retardam. Não é? Eles não recuam, mas eles retardam. Ou seja, na medida em que nós nos transformamos no que Deus, né, nos fez espíritos, tá? Então, deu-nos, ou seja, Deus nos deu também a chave de comando. É como se, eu vou colocar entre aspas, tá? É como se Deus viesse conduzindo ali o carrinho e a gente está do lado, sentado no carona. A gente era princípio espiritual, ok? Quando chegou lá na frente, fez a curva, aí Deus desceu, disse, agora passa o banco do motorista e tome a chave. Agora é com você, você agora é espírito. Muito bom. Entendeu? Então agora a responsabilidade é sua, porque agora, inclusive, eu vou lhe ensinar o caminho, eu vou lhe mostrar as regras, as leis. Se você se conduzir direitinho, você vai chegar muito rapidamente ao ponto que eu determinei. Se você der uma vacilada, você vai cair, você vai ficar no caminho, mas eu vou lhe ajudar para você continuar, mas a responsabilidade, grande parte agora, é sua. Isso faz parte da lei. Isso é maravilhoso. Então, por isso que os espíritos... Briga, pode falar. O que você traz na questão 115 é muito interessante, que ele fala de provas, né? São as provações pelas quais o espírito aí na sua caminhada vão passar. Isso. Tem tudo a ver com o seu tema, né? Tem tudo a ver. Claro. Desafios evolutivos. E aí vem três situações, né? Normalmente, a gente cita provas e expiações porque o mundo que vivemos, que está deixando essa condição, né? Ele também tem seu processo evolutivo e ele está concluindo mais uma fase, fechando mais um ciclo evolutivo. Ele foi chamado por Jesus, né, de mundo de prantos e ranger de dentes, mas no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi chamado de mundo de expiações e provas como sendo o segundo degrau da categoria de mundos habitados, né? Aí por isso que nós normalmente citamos, porque é a maioria da população encarnada na Terra. São espíritos em processo de provas e principalmente expiações, tá? Mas também existem as missões. Esse é um outro aspecto, ok? E aí eu já posso adiantar só para você, eu sei que você não vai dizer a ninguém, mas quando a Terra passar para a nova fase, que ela está em transição, quando passar para a nova fase, aos poucos as expiações vão desaparecer. No mundo de regeneração não existirão mais expiações, mas existirão provas e missões. E quer que eu ainda vá mais para frente? Nos mundos ditosos, que é a quarta fase, as provas vão diminuir cada vez mais. E aí vão ter mais missões.
ok? E assim até chegar aos mundos, digamos, divinos, né, que são as moradas dos espíritos crísticos, e que esses espíritos apenas cumprem missões. Muitas vezes nem no próprio mundo, mas eles saem desses mundos para cumprir missões em outros. Então, esse é o grande, digamos assim, é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei da perfeição, tá? E ela é progressiva. A perfeição em nós, ok? Nós atingimos um grau de perfeição, mas ainda vamos galgar. E quer que eu lhe diga? Nós estamos, não sei se isso é muito consolador, mas eu espero que sim, nós estamos mais próximos do começo do que do fim desse processo evolutivo. O bom de tudo é que nós já não estamos mais no começo. A gente já deu uma boa adiantada. E aí, Exatamente. olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu esqueci de pegar um relógio, não tenho, e no Instagram ele não aparece. Então, quando estiver perto de terminar, você, por favor, me diga. Senão, eu vou passar direto. Digo Né? sim, sem problema. Eu queria só ler antes um comentário que deixaram para você, Por né? favor, faça isso. Esse conhecimento nos mostra Deus com seu infinito amor e bondade, sempre nos oportunizando o crescimento que nos levará à felicidade. Foi o que você disse agora Isso, sobre isso. mundos, né? Foi Exato. Patrícia Freitas que deixou esse comentário para Minha mim. querida irmã, amo demais. Muito grato, Paty. Nós, né, até aproveitando, né, a nossa querida Patrícia, assim como todos os meus irmãos do Ismael Gomes Braga, é, foi lá que nós aprendemos sobre tudo isso. E digo para você, quando eu disse para você, Isadora, e para todos que me ouvem, né, que nós estamos no nosso melhor momento, né, e aí eu vou fazer minhas as palavras de uma pessoa que uma vez ouvi dizendo, e eu achei isso tão bonito, tão impactante, que eu passei a usar. Ele disse assim: nós somos hoje a nossa melhor versão. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Por mais que não pareça, aí isso é um complemento meu, né? Por mais que a gente pense que não, essa é a nossa melhor versão. Porque se nós formos recuar na história, que é o que eu vou tentar fazer agora, né? E aí, como eu tinha dito a vocês, eu dividi a idade do espírito, né? No caso, infância, adolescência, idade adulta e maturidade. Eu dividi todas essas quatro em subdivisões. Então, nós temos a baixa infância, que é justamente o início do nosso processo evolutivo, né? Ou o estado de natureza, a média infância, a alta infância, a transição da infância para a adolescência, a baixa adolescência, a média adolescência, a alta adolescência, a transição da adolescência para a idade adulta, e aí sucessivamente, a baixa, a idade adulta, a média, a alta e por aí vai. Aí, no mínimo, alguém está querendo Nossa, que perguntar. caminho, né? Que caminhada. Exato. Aí alguém vai perguntar assim: Alexandre, nesse momento, nós estamos em qual fase? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: nem todos estão nessa fase, tá? Começa por aí, que nem todos estão nessa fase. Eu estou dando uma adiantadinha aqui, porque a gente já adiantou muita coisa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos concluindo a fase da nossa adolescência espiritual. Nós estamos em franca transição para o início da idade adulta. Não é maravilhoso? Isso é ótimo. Agora, Isadora, são todos que estão aí? Eu posso dizer para você que não. Tem alguns que ainda estão no, digamos assim, na média adolescência, tá? Outros estão no início da adolescência. Alguém já vai perguntar assim: mas Alexandre, existe alguém que está no início da infância na Terra? Não. Porque o início da infância na Terra são seres que a gente vai chamar de seres pré-históricos. E esses já não têm mais espaço. Esses seres, eles representariam digamos assim, uma perturbação de tal ordem na condição da sociedade, e nem eles se encaixariam na sociedade, nem a sociedade se encaixaria nele. Ora, vai ser uma confusão só, né? Eu vou pegar para vocês aqui, não é? Deixa eu pegar aqui, pronto. Aqui, isso aí, logicamente, é fruto das minhas cabeças, né? Tenho muitas cabeças para pensar nisso. A fase da chamada média adolescência, que a gente mais ou menos identificou como sendo a Idade Média, né? O período da Idade Média, ou seja, mais ou menos 500 a 600 anos, está em conflito com os espíritos que estão saindo da alta adolescência e entrando na idade adulta, que é a maioria da humanidade. Aí você vai dizer: mas danado, onde foi que fosse buscar isso, homem?
Tem um livro chamado Em Nome do Amor, de Valdo Pereira Franco. Psicografou, né, mensagens maravilhosas de Dr. Bezerra de Menezes, e no ano de 2012, salvo engano, foi 12, foi 2010, não importa, ele psicografou uma mensagem que é assim, um alerta que ele faz, alerta aos médios no período da transição. No meio dessa mensagem, Bezerra de Menezes diz assim: milhares de espíritos que estavam em cárcere privados há séculos foram libertados e estão atualmente convivendo com vocês. Ou seja, espíritos que viveram, a última encarnação deles foi na Idade Média. Entende? Então, entenda qual é a cabeça desses espíritos, e aí encarnados dessas pessoas. São espíritos que estão vivendo, muitos dos quais, o período da média adolescência, ou seja, estão lá no período da Idade Média. Tá? Alguns deles até mais recuados, e que eles estão tendo agora, nesse período de transição planetária, né, que é o último momento, digamos assim, para milhares de espíritos, eu posso até dizer milhões de espíritos, e o que eu estou falando agora está respaldado no último livro de Divaldo Pereira Franco, agora com Manuel Filomeno de Miranda, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que aquele processo que é dito lá em o livro Agenda segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né, que fala sobre São Chegados os Tempos, está acontecendo. Ou seja, os espíritos que estão desencarnando agora, eles já não estão mais indo para um mundo, digamos assim, para a atmosfera espiritual da Terra e aguardar o momento da sua migração. Não, eles já estão indo. Esse livro fala disso. Isadora, é algo impressionante. O livro tem um relato incrível de Eurípides Bassanufo, tá? Que, por sinal, fez aniversário ontem, né? Para quem não sabe, eu soube porque alguém mandou a mensagem. Ontem seria mais um aniversário de Eurípides Bassanufo, que foi contemporâneo de Jesus. Tá? Ele inicia seu processo de evolução, né, com o próprio Cristo. Né? E ele vem trazendo, né, foi contemporâneo de Cristo, de Jesus na época. Né? E depois, nessa última encarnação, do próprio Divaldo Pereira Franco, ele que é mineiro da cidade de Sacramento. Então, Eurípides Bassanufo. Ele vai até uma cidade espiritual, que é chamada de Cidade da Justiça. É muito semelhante a uma cidade que está no livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, acho que é o 4º ou 5º livro de André Luiz, Libertação. Então, essa cidade da justiça, na verdade, de justiça não tem nada. São espíritos, né, que desencarnaram, muitos dos quais foram sacerdotes na Idade Média, tá? E aí você lembra, sabe, né, na Idade Média, o terror, o caos que representou para o mundo religioso, sobretudo cristão, né? Porque aquela época, né, os sacerdotes cristãos eram tudo menos cristãos, né? E eu estou falando para muitos que me ouvem agora, inclusive pode eu estar naquela época, né, também como sendo um desses sacerdotes, eu não duvido nada. E alguns desses, e, sim, por sinal, o líder da cidade perversa, lá do livro Libertação, é Gregório, que foi um papa, entendeu? Na Idade Média. Então, esse líder, um sacerdote que é líder dessa cidade perversa, né, ou cidade da justiça, ele foi um sacerdote da Idade Média. E Eurípides Bassanufo vai conversar com ele. Vai tentar convencê-lo, né, a desistir daquela cidade. E eles, na verdade, tratam Eurípides muito mal. Na ocasião, quem estava junto era o próprio Manuel Filomeno de Miranda, que narra tudo, né? E tem muitos espíritos, milhares de espíritos sofrendo ali dentro. Eles seriam justamente punidos por muitas coisas que fizeram na Terra. Esse é o princípio fundamental dessa cidade. E Eurípides Bassanufo faz uma revelação incrível. Ele diz assim: bem, se vocês voluntária e deliberadamente querem permanecer aqui dentro dessa cidade, que é uma cidade espiritual que foi edificada, não é, espiritualmente sobre um pântano. Ele não diz precisamente se foi no Brasil, se foi na Europa, não importa. E Eurípides diz o seguinte: já que vocês receberam o convite, mas negaram, o que eu posso dizer para vocês é que toda a cidade, eu fiquei impressionado com isso, a cidade toda será arrancada e transferida com todo mundo junto para um mundo primitivo. Está lá nesse livro. Fantástico, E lá no, Alexandre.
Só te interrompendo, desculpa. É exatamente sobre isso que você está falando, né? Sobre essa cidade ser arrancada e espíritos irem para outro planeta, onde lá, né, seguirão seu progresso. Tem uma pergunta aqui de Maria de Lourdes, do Hum? Núcleo Espiritismo Mael Gomes Braga, sobre o seguinte: são todos os espíritos que estão desencarnando que não vêm mais para a Terra? Eita, olha, Todos? normalmente Maria de Lourdes, deve ser Lourdinha, não sei, Isso, né? Se for Lourdinha, Lourdinha, ela então se é mesma. Lourdinha, um beijo grande para você, querida. Para você, para Ibson e todos mais. Claro que não, né? Esse livro, no rumo do mundo de regeneração, fala sobre isso, e a gente sabe que, tanto, digamos assim, eu vou colocar nesses termos, tá? Tanto os do bem quanto os do mal estão desencarnando. São milhares de pessoas que estão desencarnando todos os dias. E se nós quisermos dizer milhões de pessoas que estão desencarnando a cada ano. Não somente pela Covid-19, mas também pela Covid-19, né? Covid-19, na verdade, nos aproximou do fenômeno da morte, do sentimento da morte. Talvez para Exato. nos desligarmos mais do mundo material e nos ligarmos. Então, desculpa, a Covid-19 ela tem um caráter muito pedagógico, né? Só que parece que só são os espíritas que veem isso. Mas tudo bem. Mas cada um é dado segundo suas obras. Então, aquelas pessoas que buscaram, que estão se exercitando, que estão insistindo em seguir o Cristo, ou, em outras palavras, em seguir o bem, essas pessoas têm uma destinação muito diferente, tá? A gente vai encontrar isso que eu estou falando no outro livro de Divaldo Pereira Franco com Manuel Flamengo de Miranda. Esse foi publicado em 2010 e ele fez referência ao tsunami que ocorreu lá na Indonésia em 2004, né? E que Quatro. 200 mil pessoas morreram assim praticamente em algumas horas. E uma verdadeira legião, uma caravana de espíritos que foi para lá. E muitos eles estavam socorrendo porque eram os merecedores, a cada um segundo as suas Isso. obras, né? É verdade. E os que não mereciam, eles estavam em sofrimento. Esse livro que eu estou falando agora, No Rumo do Mundo de Regeneração, tem relatos feitos pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, porque ele vai acompanhar uma equipe que vai para um hospital, salvo engano, no Rio de Janeiro, não sei bem onde é. Então, ele está lá e ele diz que tem várias situações. Uma delas, que é a de pessoas que estão morrendo da Covid e tão logo estão morrendo, elas estão sendo arrancadas, vou colocar entre aspas, do corpo físico e levadas para um aprisionamento. São pessoas em compromissos muito grandes com, digamos assim, com a vida mal ou perversa que levavam. Enquanto que outros estão justamente sendo aguardados por familiares, por desencarnarem, então os familiares estão em festa, sabendo que ele cumpriu mais uma etapa e que estão fazendo digamos assim, essa transferência, né? E aí eu peço licenças e respeitosamente, eu quero ao mesmo tempo ainda homenagear, né, e fazer uma menção, até porque eu fiz isso quando eu fiz uma palestra para a Federação Espírita Pernambucana, né? E até porque eu a conheci, digamos assim, vivamente no Espiritismo, no Ismael Gomes Braga. Ela foi facilitadora da época que eu era do ESG, né? Isso em 1990 exatamente. Eu estou falando de Sueli Rodrigues de Mesquita, ou a nossa querida Sueli Mesquita, que desencarnou, né, por causa justamente da Covid-19. Né? E o tempo que nós convivemos com Sueli foi Sueli envolvida com a doutrina espírita, tá? Tanto, eu estou me emocionando, tá, gente? Se segurem aí, se eu, Fica à vontade. por acaso, que realmente, né, é uma pessoa, um espírito com uma trajetória, né? Teve seus grandes desafios evolutivos, né? A gente sabe disso, afinal de contas, estava também travando grandes batalhas consigo mesma, né? Perante os desafios da vida em família, na vida em sociedade, no trabalho e na vida religiosa. E na vida religiosa, né, depois que Sueli se aposentou, creio que ela se aposentou, a vida dela foi dedicada quase exclusivamente a Jesus, à doutrina espírita, seja na federação, seja no grupo espírita Maria Dolores, que eu conheço, que por sinal foi a última vez que eu vi Sueli. Foi em 2019, quando ela, acredito que acho que umas 3 semanas, mais ou menos, antes de eu a vir, ela me liga e diz: Alexandre, a gente queria que você viesse aqui, né, ser facilitador do ESD, uma turminha, né, que nós temos aqui, estamos formando e gostaríamos que você viesse. Eu já era palestrante, ou seja, fazia palestras lá e fui. E até registramos esse momento depois, né, alguém tirou uma selfie, isso ali estava nela e eu também, claro,
não é? Então foi a última vez que a vi. Depois daí a gente não se encontrou, né? Assim, pessoalmente, e depois tudo veio como veio, né? Então é um espírito que para mim eu entendo ser vitorioso, e aí eu tenho já informações, tá? Para aqueles que quiserem, né? Eu conversei com uma pessoa e disse que, graças a Deus, ela já se recuperou, né? Afinal de contas, foi em janeiro, e ela já está sendo utilizada, esse foi o termo que ela usou, né? Está sendo utilizada numa escola de evangelização no plano espiritual. Então, veja que ela Nossa, que continua. emocionante, né? Exato, Coisa porque, linda. ora, afinal de contas, Isadora, aquilo que disse Jesus, aquilo que ligares na terra será ligado no reino dos céus. Então, se a vida dela era Exatamente. consagrada à doutrina espírita aqui, por que não haveria de ser agora muito A mais depois de resposta desembaraçada do corpo físico do corpo, e é com verdade, saúde? Alexandre. Não tem como ser outra colheita, né? Exato. A resposta. Essa foi a Puxa minha vida, resposta para a Lourdinha. perfeita a resposta, eu acho que plenamente respondida. Lourdinha aí depois pode confirmar aí pra gente. Tudo Nossa, bem. como o tempo passa Está rápido. terminando, né? Tá terminando. A gente Oh, meu Deus do queria céu. muito que você ficasse muito mais tempo conosco, né? Nesse tema Ai, tão ai. maravilhoso que é a evolução, né? Do Isso. espírito imortal diante aí dos desafios da vida, das provas, né? Que todos nós passamos e precisamos passar. Alexandre, muito obrigada até agora, magnífico, né? Nós temos aí seu depoimento. Lourdinha respondeu aqui, perfeita, emocionada, em lágrimas. Olha que Acredito. Ela também bonito. tinha um carinho enorme, mutuamente, né? Tanto Lourdinha por Sueli, quanto Sueli por Lourdinha, enfim, todos nós, né? Pois Isso. é. E a gente gostaria agora que você fizesse essas considerações, Ah, né, tá. finais, vamos dizer Vamos lá. assim. Né? É, Puxa, ficava mais um tempão ouvindo, disse não, tudo Ronaldo bem. Júnior aqui. Eu estou procurando aqui, é, aqui. Eu disse que ia trazer Jesus e eu peguei algumas citações do Cristo, né? A grande maioria delas, na verdade, todas elas aqui estão em João, se não só uma que está em Mateus, mas todas elas estão em João, quer dizer, pelo menos as que eu vou ler. E eu não vou ler a citação, quer dizer, eu vou ler a citação, mas não vou ler o versículo, nem capítulo, para a gente ganhar tempo. E Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique e que ele venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E por fim, agora eu vou dizer que está em João capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: Declaro-lhes, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a mensagem que eu deixo para todos os meus irmãos e irmãs espíritas, cristãos de uma forma geral, e aqueles que acreditam e vivenciam o Cristo, para que não desista, para que continue acreditando em si, acreditando na vida. Estamos passando apenas por um processo. É um processo que, para aqueles que estão preparados, ou que se prepararam, ou que vêm preparado, como Jesus disse, de edificar a nossa fé sobre a rocha, não é? Eles estão passando sem muitas turbulências. Esses desafios são medianos, são bons desafios. Para aqueles que não se prepararam, e espero que não seja a maioria da humanidade, está sendo um grande desafio. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar porque Jesus está no comando absoluto. Ele sabe disso. Então, não só sabe disso, como ele nos pede. E aí eu me despeço, Isadora e os demais, dizendo o seguinte, que nesse momento Jesus está precisando de nós que acreditamos nele mais do que nunca precisou em toda a história da humanidade. Que continuemos com ele. É isso. Continuemos. Muito obrigada, Alexandre. Você enche os nossos corações de alegria, né? Nos Nossa, fortalece a fé.
ainda mais nesses tempos que são tão necessários, né? E que nós continuemos assim juntos, né? Apesar de distantes, entre aspas, mas juntos. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por esse momento tão precioso aqui conosco, né? Que você continue, né? Você que é da nossa família, todos estamos juntos. E queremos aproveitar e convidar todos, né, para o próximo domingo, às 16 horas, né, esse mesmo horário que a gente começou, para a próxima palestra que tem como tema Mediunidade com Jesus, expressão sublime de amor. Né? Então, próximo domingo a gente vai ter essa palestra e hoje nós falamos sobre o espírito imortal diante dos desafios evolutivos. E essa live vai ficar salva. Quem quiser assistir depois, para refletir ainda mais, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada a todos que estiveram Um grande conosco. beijo. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, fiquemos com Jesus. Beijo, muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até.